Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Kenny Simon, criador do Núcleo Start Excel. Estou aqui trazendo para você uma aula completa de PROC-V e PROC-H, que inclusive é um dos módulos do meu curso de Excel do básico ao avançado. Mas eu decidi publicar essa aula totalmente gratuita aqui no YouTube. Então aproveita e se você precisa dominar essa ferramenta, assista essa aula até o final que tem um super bônus para você. Então boa aula, até mais! Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao módulo 26 do nosso curso de Excel. Aqui vamos falar de PROC-V, que é procura vertical, e PROC-H, que é procura horizontal, tá bom? Aqui embaixo temos uma tabela simples, né, com código, produto, quantidade de estoque e preço, tá bom? E ao lado aqui temos uma consulta básica também, que aqui tem os dados dos produtos, e aqui ao lado eu vou colocar o preço, né, de acordo com essa tabela. E aí vamos utilizar a função PROC-V, tá bom? O que o PROC-V vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, vai olhar bola de futebol, ele vai olhar onde está aqui e vai trazer o que eu estou pedindo, que é o preço, tá bom? Como ele está aqui, ó, bola de futebol, ele vai trazer o preço. Rede de vôlei está mais para baixo, ele vai fazer essa pesquisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai fazer isso. Por isso que é PROC-V, procura vertical, tá bom? Desculpa, procura vertical, que é assim em colunas. PROC-H, que é procura horizontal, que ele busca em linhas, tá certo? Vamos lá então, igual a PROC-V, e olha só os argumentos do PROC-V. É valor procurado, que é o que eu estou procurando. Matriz tabela, é aonde eu vou procurar. Lembrando que a matriz tabela, ela tem que começar, a primeira coluna de seleção da matriz tabela, ela tem que conter os dados do valor procurado, tá bom? Eu já explico isso. Matriz tabela, número índice de coluna, que é a coluna onde está o valor que eu quero mostrar, tá bom? E esse procurar intervalo vai me dizer se eu quero trazer uma correspondência exata ou aproximada. Na maioria dos casos, como nesse exemplo, nós vamos trazer correspondência verdadeira, tá bom? Exata. Não vamos usar aproximada. Vamos lá, vamos fazer que vai ficar mais fácil de entender. Valor procurado está aqui, ó, na H4, tá bom? Vou selecionar H4. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Eu vou selecionar a minha tabela, tá bom? Que eu estou procurando os meus dados. Lembrando, como eu acabei de falar, o valor procurado, que é a bola de futebol, ela tem que ser a primeira coluna da minha matriz tabela. Então, eu vou selecionar aqui, olha só, a minha matriz tabela. Tá bom? Eu não poderia selecionar a partir daqui, porque como diz na função, a primeira coluna da matriz tabela, ela tem que conter o valor procurado, tá bom? Como o meu valor procurado é bola de futebol, que é da coluna produto, então ela tem que ser a primeira coluna de seleção, tá bom? Eu vou selecionar aqui o meu intervalo, olha só. Vou travar com F4, né, referência absoluta, ponto e vírgula, número índice de coluna. Como eu quero preço, então eu vou trazer aqui o número que está a coluna preço, que é a coluna 3, tá bom? 3, ponto e vírgula, correspondência eu vou querer exata, que é falso aqui, tá vendo? Se eu posso colocar aqui em falso, dar 2 cliques, eu posso escrever falso ou eu posso colocar 0. 0 e falso é a mesma coisa, vai trazer correspondência exata. E verdadeiro e 1 é a mesma coisa, vai trazer correspondência aproximada, tá bom? Eu vou colocar aqui em falso, vou fechar e vou dar um Enter. Olha só. Agora, um ponto importante aqui, olha só, na coluna, eu falei que eu quero trazer a coluna 3, né? Alguns usuários confundem muito isso, porque vão falar, não é a coluna 3, na sua tabela, preço é a coluna 4, olha só, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Outros vão falar, não, é a coluna 5, porque A é a coluna 1, B é a coluna 2, C é a coluna 3, D é a coluna 4 e E é a coluna 5. Não é nenhuma dessas opções. Você precisa contar as colunas a partir da sua seleção. Olha só, a partir da minha seleção, produto é a coluna 1, quantidade é a coluna 2 e preço é a coluna 3, tá bom? Por isso que eu coloquei 3. E aí, dou um Enter. E aí é só arrastar, tá bom? Olha só. Certinho, tá bom? É muito importante isso.
Vamos fazer novamente. Vou deletar. Igual a PROC-V, ia colocar soma. PROC-V, dou um tab. Valor procurado é aqui, bola de futebol, né? Ou H4, ponto e vírgula. Matriz tabela. Minha tabela, ela tem que começar aonde tem o meu valor procurado. Vou selecionar toda a minha tabela, vou travar com F4, ponto e vírgula, eu quero os resultados da coluna 3, ponto e vírgula, e eu quero um resultado exato, então eu vou pôr 0, e dou um Enter. Está aqui o nosso resultado, tá bom? Vamos descer aqui mais um pouco, vamos treinar mais um pouquinho aqui. Aqui eu tenho os dados de notas fiscais, né? Aqui na tabela, né? Nota fiscal, quantidade de produto, valor total de produto, valor de frete e status. E aqui ao lado eu tenho uma consulta simples de nota fiscal, né? Quando eu digitar nota fiscal, eu quero trazer essas informações aqui, né? Imaginando que essa tabela aqui é gigantesca, né? E aqui eu quero uma consulta para conseguir ver mais rápido a minha nota, tá bom? Eu vou colocar a primeira nota aqui de exemplo, 5595, e vou pintar de amarelo essa célula, só para destacar ela, porque essa célula é a única que vamos digitar, tá bom? As outras serão tudo com função. Então, vamos lá, igual a PROC-V, o valor procurado vai ser a minha nota fiscal, que está aqui na H30, ponto e vírgula. Qual a minha matriz tabela? Como eu falei, a minha matriz tabela, a primeira coluna da minha matriz tabela tem que ser onde tem o meu valor procurado. No meu caso aqui, nota fiscal, né? Eu não poderia selecionar assim, tá bom? Que a primeira coluna aqui, ó, tá vazia, né? Mesmo que tivessem outros dados, minha primeira coluna tem que ser a nota fiscal, porque o valor procurado é a nota fiscal, tá bom? Então, vou selecionar aqui o intervalo. Eu não vou travar porque eu não vou arrastar para baixo isso, tá bom? Então, não precisamos travar. Ponto e vírgula, qual o número índice de coluna? Aqui eu quero trazer a quantidade de produtos. Então, quantidade de produtos é a coluna 2 aqui da minha seleção, tá bom? Então, 2, ponto e vírgula, eu quero trazer correspondência exata. Então, ponho 0, fecho parênteses, dou um Enter. Olha só, 33 produtos. 33 produtos. Mais um aqui, valor total, igual a PROC-V, valor procurado é a nota fiscal que está no H30, ponto e vírgula, matriz tabela é aonde eu estou pesquisando, né? Que é toda a nossa tabela, lembrando que a seleção começa pela coluna onde tem o meu resultado, né? Meu valor procurado. Ponto e vírgula, número índice de coluna, valor total é a coluna 3. Ponto e vírgula, aqui só para variar eu não vou pôr 0, vou colocar falso, tá bom? Que é a mesma coisa. E vou dar Enter. 2.937, 2.937. E o valor do frete igual a PROC-V, valor procurado, H30, ponto e vírgula, matriz tabela. A nossa tabela aqui de seleção, tá bom? Eu poderia, se você quiser, você pode selecionar a tabela inteira, tá bom? Eu não estava pegando o cabeçalho, aqui eu vou pegar. O importante é que nossa matriz tabela, né, ela comece a partir da onde tem o meu valor procurado, que é a nota fiscal, tá bom? Ponto e vírgula. E aqui eu quero o valor do frete, que é a coluna 4, ponto e vírgula. Eu vou pôr aqui. Agora eu não vou escolher e não vou pôr 0. Agora eu vou digitar falso. Olha só. E vou dar um Enter, tá bom? Então, ó, 176,22. 176,22. Agora vamos fazer o status. Igual a PROC-V, ponto e vírgula, né? Igual a PROC-V, vou selecionar o valor procurado, que é H30, ponto e vírgula. Vou selecionar a minha matriz tabela, ponto e vírgula, o número índice de colunas, agora aqui é a 5, que é a última aqui, status, né? Nota fiscal, coluna 1, produtos, coluna 2, valor total, coluna 3, valor de frete, coluna 4, status, coluna 5. Eu vou colocar coluna 5, ponto e vírgula 0, que é correspondência exata. E olha só, aqui estão os dados da minha nota fiscal, tá bom? E aí, se eu digitar outra nota fiscal, vou digitar a última ali, ó, 55989. Tá aqui os dados da minha nota, olha só. Vou digitar dessa 55512. Vou até pintar ela aqui para ficar mais fácil de identificar. 55512. Olha só.
31 produtos, 2.759, 165,54 de frete e o status é entregue, tá bom? Vamos descer aqui mais um pouquinho para mais um exercício de fixação. Aqui embaixo eu vou trazer a correspondência aproximada, tá bom? Que é legal vocês conhecerem, apesar de usarmos muito pouco essa opção, mas vamos lá. Olha só, aqui eu tenho uma data com a cotação do dólar, fictício, né? Quem dera o dólar estivesse nesse valor. E aqui a cotação por dia. Notem que aqui eu tenho a cotação de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Sábado e domingo eu não tenho cotação, né? Digamos que o mercado está fechado. Volta na segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um PROC-V, olha só, igual a PROC-V. Valor procurado é o meu dia, aqui no caso da E59, né? O valor procurado é esse. Minha matriz tabela é essa daqui. Número índice de coluna é a coluna 2, que é a cotação do dia, né? Ponto e vírgula, agora nós só usamos falso ou zero, né? Agora nós vamos usar verdadeiro ou 1, né? Vou usar aqui verdadeiro. E aí, vou fechar. Olha só, no dia 8 eu tenho cotação, ele me trouxe certinho, tá bom? Na verdade, eu vou voltar aqui, olha só, e vou colocar a correspondência exata, né? Para vocês verem o que acontece, tá bom? Que é falso. Vou dar um Enter. Olha só, dia 8/1 eu tinha cotação, foi 3,47, olha só. 3,47, vou pintar de amarelo, tá bom? Só para vocês verem aqui. Vou aumentar o zoom também, para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Tá certo. Agora eu quero ver do dia 9. Dia 9, dou um Enter, vai dar erro. Por quê? Eu coloquei correspondência exata e dia 9 não tem aqui, olha só. Tá bom? Então, eu vou voltar aqui para o dia 8. Eu vou colocar agora, ao invés de falso, eu vou colocar verdadeiro. Ponto e vírgula, verdadeiro, que é correspondência aproximada, olha só. Ou poderia colocar 1, ou posso pôr verdadeiro, que é a mesma coisa, tá bom? 1 verdadeiro, 0 falso, tá bom? E vou fechar aqui, e vou dar um Enter. Notem que no dia 8/1, ele trouxe a cotação, que é 3,47. Se eu colocar dia 9... ele continuou com 3,47. Por quê? Ele pega a próxima, a mais aproximada, entendeu? Ele desceu aqui, olha só, dia 7, dia 8 ele achou, dia 9 não achou, ele pega a anterior mais próxima, tá bom? Por isso que seus dados eles têm que estar organizados, tá bom? Então, assim, se eu não tenho data, ele vai pegar, nesse exemplo, ele vai pegar anterior, né? Quando usamos aqui... correspondência exata, ele dá erro. Se não tem dia 9, ele simplesmente não traz. Quando eu utilizo correspondência aproximada, ele vai pegar o anterior mais próximo, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, nós pegamos dia 9 e não tem dia 9. Eu vou deletar aqui o dia 8, tá bom? Vou excluir aqui o dia 8. Olha só, ele me trouxe a cotação do dia 7, que é anterior mais próximo. Se eu pôr aqui dia 11/1, olha só, ele está trazendo 11/1, que é esse valor aqui de 3,50, né? Porque tem 11/1. Agora, se eu colocar 10/1, que não tem, ele vai trazer a anterior mais próxima, tá bom? Que é do dia 7/1, 3,48, tá certo? Essa opção de correspondência aproximada, tá bom? Serve para estes casos aqui. Tá bom? Eu vou voltar aqui, agora vamos para a planilha 2, né? Ctrl+P Down. Aqui, só para reforçar, vamos fazer o PROC-H. O PROC-H eu só trouxe um exercício aqui, né? No caso esse daqui, porque o PROC-H ele é menos utilizado e a questão é que ele é o mesmo conceito do PROC-V. Como o PROC-V nós já vimos bastante, vamos só passar aqui o PROC-H como funciona, tá bom? Conceitualmente é a mesma coisa. Então vamos lá. Olha só, tem uma tabela aqui que tem os meses por extenso, né? Tem o total de vendas, mês a mês, e o total de devolução. Aqui embaixo eu tenho uma consulta mensal, né? Que eu vou colocar o mês e eu quero saber o total de vendas desse mês e o total de devolução desse mês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui na célula D10, eu vou colocar igual a PROC-H agora, né? E olha só, notem que ele
tem os mesmos argumentos do PROC-V. Só o que muda é que aqui, olha só, aqui no número índice, antes era número índice de colunas no PROC-V e no PROC-H é número índice de linhas, tá bom? Então vamos lá. O valor procurado vai ser janeiro aqui, D9. Ponto e vírgula. Matriz tabela. Assim como no PROC-V, o valor procurado ele tem que ser a primeira coluna da sua tabela. No caso aqui, como é PROC-H, é a primeira linha da minha tabela, que é essa daqui, olha só. Eu vou selecionar daqui para baixo, tá bom? Porque a minha matriz tabela, ela tem que conter na primeira linha o valor procurado, tá bom? Que no caso aqui é janeiro. Vou dar um ponto e vírgula, número índice de linha. Como eu quero trazer o total de vendas, o total de vendas é a linha 2, dentro da minha seleção. Olha só, aqui é a linha 1, aqui é a linha 2 e aqui é a linha 3. Então, linha 2, ponto e vírgula, eu quero correspondência exata. Eu vou colocar 0, tá bom? E vou dar um Enter. E olha só, 23.917. 23.917. Vamos praticar mais um pouco aqui na total de devolução, né? Então, igual a PROC-H. Vou dar um tab. O valor procurado é janeiro, né? No caso, a D9. Ponto e vírgula. A minha matriz de tabela é essa daqui de cima a partir do cabeçalho, né? Janeiro, fevereiro, enfim. Ponto e vírgula. E agora eu quero que me traga os resultados da linha 3, né? Que é a de devolução. Ponto e vírgula, agora eu vou escrever falso, não vou colocar 0, só para praticar, tá bom? Vou fechar aqui a minha função, vou dar um Enter e está aqui o meu resultado. Olha só, igualzinho o da minha tabela. Se eu mudar aqui os meses, olha só, maio, por exemplo, é esse daqui. Olha só, 21.028, 21.028 e 1.051 de devolução. 1.051 de devolução. Vamos colocar setembro. Aqui setembro, olha só. Vou pintar de outra cor. 17.400, 17.400, 800 de devolução. 800 de devolução. Tá certo? PROC-V e PROC-H é o mesmo conceito. Um muda que é coluna e o outro é linha. Tá bom? Ctrl Page Down, vamos para os exercícios. Tá bom? E olha só. Aqui nós temos uma tabela, né, onde tem SKU, tem a descrição do SKU, o tipo do SKU, a disponibilidade, né, 1, 2 e 3, que aqui em cima mostra que minha disponibilidade 1 é pronta entrega, 2 é encomenda e 3 é em outra loja. E eu tenho os custos e tenho o valor de venda, tá bom? E nós vamos preencher nessa consulta aqui do lado, nós vamos preencher as opções que ele está pedindo, no caso de descrição, tipo, disponibilidade e venda, utilizando PROC-V e PROC-H. SKU, eu vou pintar aqui de amarelo, que é a única célula que não vamos colocar função. Essa célula aqui é digitada, né, manual. Eu vou colocar o primeiro SKU aqui, olha só, 1942, já para facilitar, tá bom? Então, a descrição vai ser com PROC-V igual a PROC-V, dá um tab para abrir a função. Meu valor procurado é o SKU aqui, né, que no caso é a I7. Ponto e vírgula, a matriz da minha tabela é essa daqui. Lembrando que a minha matriz tabela tem que começar por onde eu tenho uma coluna, né, que está o meu valor procurado. No caso aqui, SKU, tá bom? Então, vou selecionar toda a minha tabela. Como eu não vou arrastar para nenhum lado, eu não vou travar, tá bom? Ponto e vírgula, número índice de colunas. Eu quero trazer a descrição. A descrição é a coluna 2 dentro da minha seleção, né? Então, vou pôr 2, ponto e vírgula 0, que eu quero a correspondência exata. Tinta azul, olha só. De novo, agora para tipo, igual a PROC-V, valor procurado que é SKU, ponto e vírgula, matriz tabela, que é a nossa tabela aqui, certo? De B6 até G22, ponto e vírgula, número índice de coluna. Tipo é a coluna 3 dentro da nossa seleção. Ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Coluna 3, ponto e vírgula, correspondência exata. Então, vou pôr 0, dou Enter. Tinta externa, olha só, tinta externa, tá certo. Disponibilidade é igual a PROC-V, SKU, que é o valor procurado, ponto e vírgula,
matriz tabela, nossa tabela, ponto e vírgula, número índice de coluna, disponibilidade, olha só, é a coluna 4. Coluna 4, ponto e vírgula, correspondência exata, vou pôr 0. E aqui a minha disponibilidade. E agora, a minha venda, igual a PROC-V, vou selecionar o SKU, né, que é a I7, ponto e vírgula, a minha matriz tabela, que é da B6 a G22, né, ponto e vírgula, meu número índice de colunas é, ó, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coluna 6. Uma dica, para não ficar contando a coluna desse jeito, quando você selecionar a sua matriz tabela, notem, olha só, ali do lado ó, tem 1L, que é uma linha, duas colunas. Olha só, 3 colunas, 4 colunas, tá vendo ali? 4C, 5 colunas, 6 colunas. Então aqui eu já sei em qual coluna que eu quero, que é a 6. Na hora que você seleciona, você já nota isso daqui que vai ficar mais fácil, tá bom? Você não vai precisar colar, contar depois. Porque se sua tabela tem 10, 15, 20 colunas, aí atrapalha um pouquinho. Dá para contar, mas você perde um tempinho, tá bom? Então, vou selecionar aqui minha matriz tabela, né? Ponto e vírgula. O valor de venda é a coluna 6, que acabamos de ver. Ponto e vírgula. Vou colocar correspondência exata. Agora eu vou escrever falso, para variar um pouquinho aqui o exercício. E vou dar um Enter, né? Falso quer dizer correspondência exata. Dou Enter. E aqui está o valor de venda, ó, 3. Tá bom? Se eu mudar o SKU aqui, ó, vou pôr o segundo, 21 e 24. Todos os dados vão mudar, ó. Tinta vermelha, tinta externa, disponibilidade é 3 também, o valor também é R$200. Vou colocar alguma coisa diferente aqui, né? Vou pôr o último SKU lá, ó, 1856. 1856 é rolo de lã, né, do tipo rolo, disponibilidade é 2 e o valor é R$27. Ah, Kenny, eu quero que na disponibilidade eu quero colocar o status aqui, o nome, né? Se é pronta entrega, encomenda ou em outra loja. Não deixar 1, 2 e 3. Vamos lá. Olha só, aqui eu já tenho o PROC-V feito. Eu vou fazer o PROC-H aqui, mas eu não vou apagar o PROC-V, tá bom? Então eu vou fazer, ó, PROC-H, tá bom? Meu valor procurado é o PROC-V. Por quê? Porque o PROC-V está dando 2. Então, meu valor procurado vai ser 2, né? Que o PROC-V está dando esse resultado ali dentro. Olha só, PROC-H. O valor procurado vai ser o PROC-V todo. Eu vou vir para o final aqui e vou dar um ponto e vírgula. Agora, a minha matriz tabela. Lembrando que agora é PROC-H. Então, o meu valor procurado tem que ser a primeira linha da minha matriz tabela, que é essa daqui, olha só. Minha primeira linha. Vou selecionar a minha tabela, que só vai ser essas duas linhas, tá bom? Ponto e vírgula, número índice de linha. Eu quero a linha 2, que é onde está os status aqui, olha só. Linha 2, ponto e vírgula, 0, que eu quero correspondência exata. E aí eu dou sim, porque eu não fechei a minha função. Então ele pede para fechar, tá bom? Sim, fechou a função. E aqui agora está, olha só, disponibilidade está com texto. Se eu mudar aqui o tipo, ó, 1942, que era o primeiro, em outra loja. Vamos colocar o 1715, tá, encomenda, tá bom? Para facilitar o entendimento, eu vou jogar essa célula aqui para baixo e vou fazer essa daqui em 2 passos, olha só. Eu vou deletar aqui. Aqui eu vou deixar o PROC-V como estava antes, tá bom? Olha só, estava trazendo a disponibilidade em números, né? Que no caso é dessa coluna aqui. E aqui embaixo eu vou fazer o PROC-H, olha só, igual a PROC-H. Então, meu valor procurado vai ser a J9, tá bom? Que está aqui. Ponto e vírgula. A matriz da minha tabela vai ser esta daqui, né? Lembrando que o valor procurado tem que ser a primeira linha da minha matriz tabela, né? Falando no PROC-H. Ponto e vírgula, eu quero a linha 2. 2, ponto e vírgula, e 0, correspondência exata. Olha só, ele me trouxe aqui. O que eu fiz anteriormente? Eu simplesmente peguei esse PROC-V aqui, olha só, eu vou copiar ele, tá bom? Olha só, estou selecionando, vou dar um Ctrl+C para copiar. Copiei. E aí eu vou vir aqui embaixo, olha só, no PROC-H, e aqui na J9, que é o valor procurado, olha só, ele está pegando J9, eu vou apagar
e vou colar o meu PROC-V, tá bom? Que virou o meu valor procurado, PROC-V, que é a mesma coisa que está aqui em cima. Vou dar um Enter. Olha só, funcionou do mesmo jeito. Por quê? O meu PROC-V aqui, ele está fazendo o papel que seria a seleção aqui de cima, tá bom? É bem legal que vocês entendam isso, tá bom? Eu estou com uma função dentro da outra, mas você tem que saber onde colocar. Eu coloquei no valor procurado, porque o PROC-V já me traz isso, né? Então, eu não precisaria fazer isso aqui em duas etapas, né? Eu poderia fazer um dentro do outro que eu já teria a resposta, tá certo? Estou de volta para trazer o bônus que eu prometi, mas antes eu vou pedir para você curtir e compartilhar se esse vídeo lhe foi útil, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. Se inscreve no canal para receber notificação das próximas dicas, das próximas aulas. Em falando em dicas, nós estamos também nas outras redes, com dicas semanais. Tá bem legal? Dá uma olhadinha lá que você vai aprender muito de Excel com a gente. Tá bom? Agora vamos lá, o bônus tá aí na tela, um super cupom de desconto para você que quer e precisa dominar essa ferramenta. Então pega esse cupom, vai no link que está na descrição do vídeo, se inscreve lá. Eu te aguardo, eu vou ensinar você a dominar o Excel.